Começa agora. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, meninas, errei? Spoiler, a gente vai errar tanto quanto vocês nas análises, afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria, não é? Eu sou a Ana Ricari. Eu sou a Agnes Brista. E eu sou Nina Tomsic. E a gente vai estar com vocês todo dia útil na sua plataforma de áudio preferida. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @Ana Ricari, Agnes Brista, Nin Tomsic. e claro, @Clube do Erro, para não perder de jeito nenhum a sua dose diária de morais duvidosas. E aí, como tamo? A gente está com uma música a respeito de homens no nosso podcast. Eu queria levantar a possibilidade de ser uma música que protege na medida em que diz: ele é só um homem, por isso ele errou, então deixa pra lá. Não vai pagar o preço de tal coisa. Quê? Não entendi. Eu entendi. Me explica. Como se eu fosse uma criança de 6 anos. Então, tem um homem... Tipo, ele apenas é um homem, é uma frase que tanto diz ele erra mesmo e errar é só isso mesmo que ele sabe fazer, quanto, ele apenas é um homem, ele erra, deixa pra lá. Meio que tá passando um pano na cabeça Dá dele. pra ser uma passagem de pano. Eu sei Não que vem dá. de uma frase, vem de uma frase que diz: ela é apenas uma mulher, por isso ela não dirige direito, por isso ela não pode trabalhar. Se abre espaço pra essa interpretação, a gente deixa claro pros nossos ouvintes que não passamos Não é sobre isso. pano na cabeça de homem cis nenhum. Então, saibam que a música não é sobre isso. Saibam que ele apenas é um homem, é uma forma de diminuir esse ser vivo a uma escala tão formiguinhástica que você precisa olhar pra ele com uma certa... Pena. É isso, sabe? É apenas pena. um comportamento negativo. É apenas um comportamento comum e repetitivo. Entenda que o errado nessa história é esse cara, porque ele tá agindo como apenas um homem. Como mas que a gente depois foi que a gente ensinado canta de homem socialmente, né? Exato. Só que depois que a gente canta essa música, a gente vai falar quais são as atitudes que ele não deveria ter e as atitudes que ele deveria ter. Claro, E a gente sempre faz isso depois dessa música. Exato. Então eu acho que fica tudo bem. A gente nunca vai passar pano só por ele ser um homem, muito pelo contrário. A gente bom. vai dar um soco na cara. Eita, caceta. É isso, e assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. When you hear Lululemon, you probably think of Align yoga pants, weightlessly soft, like you're wearing next to nothing. That's why you see them in class, at the grocery store, and in the park. But did you know about skirts with built-in liner shorts so you can still jump for the frisbee? And tanks and bodysuits? With Align's iconic stretch, you won't want to take it off. And with endless style options, you don't have to. Shop in-store or online at lululemon.com. When you wanna grow your list size, pop up like it's hot, pop up like it's hot, pop up like it's hot. And when you gotta boost your revenue, pop up like it's hot, hey, pop up like it's hot, pop up like it's hot. Pick your favorite template, you can tailor to your brand. They're MailChimp-erific, you're gonna be a fan. MailChimp your marketing with our new customizable pop-ups. Tô errada de ter desculpado uma amiga, mas não outra. O ano é 2019 e eu, mulher de 23 anos, estava no último ano de faculdade e tinha 2 amigas bem próximas. Antônia, de 23 anos, e Marcela, de 22. Éramos muito coladas, fazíamos aulas juntas, saíamos bastante para curtir festas, as 3 eram solteiras. No meio de 2019, comecei a namorar. E como acontece na maioria dos casos, os primeiros meses eu só queria saber dele. Eu não me orgulho, mas é difícil equilibrar. Parei de ir pras festas. Eu nunca gostei muito, inclusive eu ia porque eu era solteira mesmo. Mas eu continuava me esforçando pra encontrá-las e chamá-las pra fazer outras coisas. Acontece que as duas ficaram muito sentidas com esse sumiço. E ao invés de virem conversar comigo, Antônia se afastou e Marcela fingiu que nada estava acontecendo. Fui vivendo minha vida, percebi que algo estava estranho, mas eu coloquei na cabeça que era porque estávamos no último período de faculdade, cada um com seus problemas. 2020 chega e no isolamento eu batia muito papo praticamente todos os dias por mensagem com a Marcela. Como todo mundo, mentalmente eu não estava no melhor lugar.
No mês do meu aniversário, meu namorado pediu para que meus amigos gravassem um vídeo para mim. Ele fez um grupo no WhatsApp com meus amigos e a Antônia, sem nem dizer nada, saiu do grupo. Meu namorado estranhou e depois de me mostrar o vídeo no dia do aniversário, contou que ela tinha saído do grupo. Ela me mandou um parabéns super genérico. Eu fiquei super chateada e então não respondi no dia, porque eu queria perguntar com calma o que estava acontecendo no dia seguinte. Não queria me chatear no dia do meu aniversário. Acordei no dia seguinte com uma mensagem super agressiva da Antônia, dizendo que não acreditava que eu não ia responder ao parabéns, que a gente não era mais amiga porque praticamente não nos falávamos mais e que por isso ela não fez o vídeo pra mim. Respondi que, antes de falar daquela forma, ela deveria lembrar que estávamos num ano atípico, que cada uma estava com seus problemas e que não fazia sentido cobrarmos tanto assim uma da outra. Para mim, nossa amizade de anos importava mais do que os últimos meses. Ela continuou dizendo que não me reconhecia mais e que ela e a Marcela estavam muito decepcionadas comigo. Quando ela mencionou a Marcela e colocou ela no mesmo bolo, dizendo que as duas estavam se sentindo assim há meses, eu me senti muito traída. Mesmo com o isolamento, ela era uma das pessoas com que eu mantinha muito contato e eu não tinha ideia de que ela estava tão chateada assim comigo. No meio do rolo, mandei uma mensagem pra Marcela, basicamente dizendo: que porra é essa que a Antônia tá dizendo que você tá puta comigo há meses? E a resposta da Marcela foi que realmente eu tinha mudado depois do namoro e que eu não comentava mais nas fotos do Instagram dela. Essa resposta me tirou do sério porque ela tava cobrando umas coisas tão rasas e nada a ver. Eu fui super grossa com ela. Eu fiquei com muita raiva. Passei o dia resolvendo as coisas com a Antônia, mas eu tava sem paciência pra Marcela, porque eu senti que ela tinha traído a minha confiança. Ela tava de mal comigo há meses sem mostrar nenhum indício. Pelo menos a Antônia não tinha sido falsa, sabe? Alguns meses depois, a Marcela mandou mensagem perguntando se podíamos conversar, mas eu não consegui. 4 anos se passaram e nunca mais falei com ela. Carinha triste. Tô errada de ter perdoado uma, mas não a outra? Nossa! Achei um plot twist. Eu achei que a gente tava caminhando por um caminho muito claro de quem ia ser perdoado e quem Eu não. também. E foi o oposto do que eu esperava. Acho que pra ela importa mais a falsidade, né? Que ela viu ali do que todo o resto da história. Meu Deus. Que babado. Eu não vi isso acontecer. Nossa, foi um duplo twist carpado. Foi? Tipo, meu Deus. Bom, a gente começa com elas sendo amigas e aí tem o primeiro ponto, né? Que é uma começa a namorar e as outras ficam meio sentidas. Clássico. Já passei por isso. Já A passamos gente já todos. falou sobre isso aqui até. Todo mundo já passou por isso, né? É. Em algum momento da vida. Eu acho isso um erro. A gente já discutiu isso aqui em outros episódios. Eu acho que tanto é um erro da pessoa que se afasta, porque, gente, vamos repetir que a relação a dois não é a única coisa na tua vida. Você tem que seguir cultivando outras relações. É ótimo quando a paixão vem, tem que viver isso intensamente, bacana. Mas lembra de fazer a manutenção das amizades. Primeiro ponto, passamos. Concordo totalmente. Com certeza. Do outro lado, as duas amigas, viu que a amiga tá lá ficando fissurada, obcecada pela relação? Não larga a mão, né? Exatamente. A gente já falou sobre isso aqui também. Então, temos erros dos dois lados, mas muito comuns, tá? Pra gente também não... vamos botar na... Senão todo mundo vai... Todo mundo erra. Todo mundo erra. Nesses lugares aí. É bem cultural nosso, né? Achar que é o nosso mundo inteiro quando a gente namora. Achar que... se afastar é a morte. E, enfim, tem um monte de jogo de ciúme aí, muita obsessão. Mas tá errado, estamos de acordo. E aí, pra onde vamos? Ai, essa parada... Eu acho que assim, primeiro me bate num lugar de muita maturidade, né? Imaturidade. Porque essa coisa... Vamos lá, ela já tem 23 anos. E essa coisa de parar de falar com a amiga porque ela se afastou, porque ela começou a namorar. E aí ficar nessa birra de não gravar o vídeo do aniversário. Acho que a gente pode mais do que isso, né, galera, mulheres? Tipo, vamos chamar a nossa amiga e falar... Tô com saudade, pô, vamos se ver. Fim da faculdade já, né? Essa fase da vida. Isso é bem uma coisa do primeiro namoro que normalmente tá ao redor do final da escola. Eu acho que tem o erro da pessoa que se afasta, claro, porque o importante é isso, você saber, sim, conciliar. Ela diz isso no texto, né? Que ela entende que, aconteceu aquilo e que aquilo não é o mais legal de se fazer. Mas das duas partes podia ter rolado poxa, saudade, vamos continuar mantendo essa amizade, embora...
né? Acho que, inclusive, eu já fiz isso com a Agnes. Tipo, quando ela começou a namorar da última vez, eu virei pra ela e falei, cara, eu acho que você tem uma coisa de começar a namorar e aí ficar muito dentro do namoro, e eu sinto a sua falta. Acho que você pode começar a prestar mais atenção nisso, porque, né, eu quero que você esteja comigo, e eu entendo, assim, eu quero te ver sem seu namorado, eu quero, né, que a gente saia junta e tal. E ela super entendeu e acolheu. Porque também são as maneiras de abordar, né? Tem a abordagem que vem e... essa abordagem que você teve é uma abordagem, na minha opinião, de amizade, de vontade de reparar. Exatamente. Uma abordagem que é se retirar ou falar mal pelas costas, que é o que mais pega ela aí, né? Vamos nessa também. São abordagens que não têm desejo de reconciliação. Isso não é uma abordagem... Como é que você vai receber bem isso? Tipo, se é um desbalanço de atenção, que pelo visto é normal, que qualquer uma das outras amigas talvez já tenha passado ou vá passar, por que não trazer a realidade trazer de volta o afeto com afeto? Exatamente. Sabe? Então, e eu já tive amigas que foram mais brutas na vontade de me trazer pra perto e obviamente não dá certo, gente. Por que você vai ser bruta com a sua amiga? Isso afasta, né? Saca? Total. E aí o que ela fica aí, né, na história, é a coisa da menina que é amiga dela, que continua sendo amiga dela, mas que tá um pouco chateada com ela pelo afastamento. E ela acha isso muito ruim. Eu não sei, eu não consigo achar tão ruim, porque essas coisas podem conviver. O fato dela estar chateada, pô, eu queria que você estivesse mais perto, saudade quando a gente era mais próxima, não quer dizer que ela não tenha afeto e não goste de conversar todos os dias. Então eu não consigo achar uma traição, não é um sentimento ou outro, na minha opinião. As duas coisas podem coexistir. Até porque ela continuar conversando, a Marcela continuar conversando com a menina que mandou a história, demonstra que a Marcela legitimamente tem interesse nessa amizade, apesar de ter percebido esse distanciamento. E eu acho que isso é muito mais valioso do que uma pessoa que fecha a cara. Ai, ela está diferente. Fecha a cara. Não manda o vídeo de aniversário. Cara, isso é tão pequeno, é muito infantil, eu acho. Que é a atitude da Antônia, que foi a amiga que ela perdoou. Tipo, na minha opinião, esse tipo de atitude é de uma pessoa que está desinteressada. Eu também acho. É muito aquela coisa do venha a nós ao meu reino, sabe? Venha você que tem que correr atrás de mim. Nem é essa frase, né? Ela fez uma referência bíblica, do Pai sei lá. Nosso, sei lá. Eu achei também. E ela ainda fez um movimento muito interessante com as mãos. E eu acho que é muito, tipo, o movimento de uma pessoa, cara, egoísta, narcisista. Tipo, você que se afastou de mim. Você que tem que vir aqui falar comigo. Eu não vou falar pra você que eu estou chateada porque eu estou chateada. Não, você que tem que perceber com a sua cabeça. É o lugar da e vir falar imaturidade comigo. que a Nina falou. A exato. imaturidade. E a minha sensação é que ela parece procurar um motivo pra briga. Por quê? Porque ela manda mensagem e no dia seguinte, quando não recebe a resposta, você não quer no dia seguinte. Galera, quando chega aniversário, todo mundo manda 300 mensagens. Eu sou a pessoa que demora uma semana pra responder todo mundo. Todo mundo sabe disso, gente. Então Só a ela Antônia vem, que não. Ela tá, né? Ela vem arranjar a motivação da briga e aí sim ela bota todas as cartas na mesa e diz: e esse é o nosso fim. Parece uma busca pelo fim dessa amizade. E não uma busca pela reparação da amizade, Total. sabe? Ela só tava, nessa coisa do aniversário, ela só tava esperando o momento e buscando uma situação pra transformar uma questão em algo sobre ela. Entendeu? A Antônia só tava esperando algo ser sobre ela pra ela falar: porque você não sei o que, e eu... Porque... E você me jogou fora. Ou e você mais. recusou a minha mensagem de parabéns. Tipo, cara, ela só tava esperando o momento ser sobre ela. Ou mais, legitimar um afastamento que ela já queria fazer. Porque ela afasta, a culpa é... Pô, a pessoa que afastou, ela... Pô, foi ela, né? Foi ela que se afastou. Quando a outra não responde a mensagem, ela fala: achei. Eu tô terminando essa amizade com você porque você não me respondeu essa mensagem. Porque de alguma forma também ela foi covarde de não ter puxado essa conversa antes. Então ela Exato. esperou esse momento, né? Pra ela poder arranjar um motivo pra deixar sair as coisas que ela queria falar há um tempo. Diferente da Marcela. Que a Marcela também tem um lugar de covardia aí. E que é uma covardia que, vamos lá, eu acolho. Eu acolho difícil também. você falar as coisas que você tá incomodada numa amizade. Tipo... Eu sou super a favor de você dar o seu tempo de coragem. Infelizmente, a Antônia atropelou o tempo da Marcela. Porque a Marcela tava lá, tipo, cultivando a amizade, tomando coragem pra algum dia sentar e conversar com a outra, né? Tipo, Com afeto.
com afeto, com carinho, né? E dizer, poxa, aquela época e tal. Mas a Antônia atropelou o tempo da Marcela. Aí a nossa querida... Como é o nome dela? Ela falou? Ela não falou o nome dela. A Antônia meio que dedurou a Marcela, né? Dedurou, tipo, passou o tempo, atropelou todo mundo, sabe? E é uma pena que a Marcela tenha sido a mais penalizada por isso. Porque eu acho que ela tava cultivando ali todo esse tempo em algum momento ela ia conversar, provavelmente. E talvez ela nem quisesse conversar, porque em algum momento isso ia passar. Sabe? Ela tem o direito de deixar maturar a emoção dela até não precisar falar sobre isso. E às vezes, porque assim, o grande motivo do afastamento da Antônia e da Marcela é que, teoricamente, você que mandou a história mudou. Só que a Marcela tava tentando fazer o quê? Conversando com você todos esses dias. Tava tentando se reconectar com você. Então ela já tava tendo um gesto de mudar essa situação. Ela já tava tendo um gesto de transformação em relação a essa amizade. Eu acho que a Marcela tava a mais correta. Porque ela nem precisou chegar e dar um toque em você. Ela já tava nesse movimento de se reconectar contigo. Então, sinceramente, eu acho que você tá errada na maneira como você analisou essa situação. E, mais ainda, a Marcela te mandou mensagem pra trocar essa ideia depois disso tudo. E você ainda não respondeu a Marcela. Eu acho que você pode baixar um pouco a guarda, deixar o teu orgulho de lado e trocar uma ideia com a Marcela sobre essa situação. Porque a Marcela, no fim das contas, ao meu ver, assim, analisando essa história, a Marcela foi muito bacana, cara. Ela foi parceira. Eu acho engraçado que a gente teve essa leitura e eu achei bem clara ela. E é muito curioso que quem enviou a história pra gente, né? Você que enviou essa história, você realmente teve uma leitura muito oposta do que a gente esperava. Por isso que a gente sentiu esse duplo carpado. Então eu fico muito curiosa pra saber também por que isso bate tão forte como uma traição. A pessoa estar lá presente e ainda assim ter ficado chateada quando você se afastou. Eu entendo que a coisa da mensagem, da legenda no Instagram, no comentário do Instagram, é algo tipo... Também é uma coisa muito minúscula, tipo, como assim? Mas eu fiquei curiosa, de verdade, pra entender por que foi uma história tão construída com uma ideia tão oposta que a gente teve dela. Tô curiosa. É porque você é psicóloga. Ah. Total. Mas a gente não é, e a gente pensou a mesma coisa que ela. Cara, eu não fiquei curiosa porque, pra mim, assim, deve ter alguma parada na vida dela sobre traição. Ela deve ter um gatilho sobre isso, um trauma muito dela, que pra ela bate mais a traição do que a falsidade, né? Eu peguei a falsidade. Pra ela, bate a parada da falsidade. É isso. E ela levou pra esse lugar. A gente não tem isso, então a gente não levaria. E a gente não leu como falsidade, né? Esse é o nosso ponto. Eu acho Pelo que falsidade contrário, é algo que também eu não ia gostar, mas eu não li como falsidade. Mas não acho li. que porque pra gente realmente não deve ser uma grande coisa. E ela... Mas, enfim, eu também acho que você tá errada. Acho que a gente concorda nesse ponto. Bem-vinda ao clube. Bem-vinda. E eu acho que na verdade, eu espero que esse podcast e esse episódio seja um motivo pra vocês voltarem a ser amigas. Que esse episódio seja um grande abraço nessa amizade, que você possa enxergar as coisas com outros olhos, de repente manda pra ela. E aí vocês podem tomar um café e você pode responder a mensagem dela. Porque a gente sempre dá tempo de reconquistar uma amizade, sabe? Dá tempo, tipo, dá tempo de você voltar e falar que você olhou as coisas com outra visão e agora você entende diferente, né? A gente tá na vida pra crescer e poder voltar atrás. Então, que seja um convite esse episódio, né? E vocês acham que as três podem voltar a ser amigas também? Porque o que vocês acham? Gente, vamos lá. Dá pra reorganizar esse trio. Dá pra reorganizar esse trio. Sabe por quê? Por mais que a gente tá ache... pensando a mesma coisa que eu. Por mais que a gente ache imatura a movimentação da Antônia, se no final das contas fica o afeto de, eu não queria perder este afeto e eu agi assim, assim, assado, mas eu não queria perder esse afeto, se a gente amadurece todo o resto, o sentimento por trás, ele é positivo. Mas agora basta a Antônia querer também, né? Antônia, bem-vinda ao Clube do Erro. Antônia, vamos pensar na maturidade daqui pra frente. Disse ela com voz de cartoon. Antônia pode melhorar. Ok. É isso, todo mundo errou nessa história, parabéns. É isso, pessoal, esse foi o Clube do Erro. A gente se encontra de novo amanhã na mesma hora, no mesmo lugar. Ficou com vontade de comentar na história de hoje? Então manda sua opinião na seção de comentários dos nossos posts ou na sua plataforma de áudio que vamos ler tudinho que vocês comentam. E não esquece de mandar a história pra gente, tá? O link tá na descrição do nosso podcast e nas redes sociais. Procura lá e manda a sua história.
E falando nisso, não deixa de seguir a gente aqui nessa plataforma de áudio preferida e nas redes sociais do programa, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.